resolução da prova da NTT, concurso de 2008, questão número 11. Algumas se transformaram numa tormenta para o Partido Comunista. É um excerto do texto da prova. A utilização do vocábulo tormenta, nesse contexto, letra C, a resposta, estabelece uma comparação com grandes dificuldades. Está falando de como alguns comentários de blogs e blogueiros lá da China foram trazendo grandes... foram tornando muito difícil a situação do governo ante a população quando aconteceu o terremoto de 2008. Então, tormenta foi uma palavra utilizada aí pelo autor do texto para significar grandes dificuldades. Número 12. A expressão boa parte das montanhas significa... Letra D é a resposta. Quando a gente olha no texto, a gente entende que sim, grande parte das montanhas da região e nenhuma das outras condiz, não é coerente com a ideia do texto. Essas duas questões, a 11 e a 12, tem um comentário para fazer. Confiem na competência linguística de vocês, no desempenho que vocês utilizam para fazer a prova. Independente do que, para fazer a prova e para falar e para escrever, independente do que vocês lembram ou não de construção de texto e de usos, vocês têm condições de perceber que sim, normalmente a gente usa tormenta para falar de uma grande dificuldade. E quando a gente fala de boa parte da população, das montanhas, a gente está falando que grande parte, não porque aquela parte aqui é boa ou e uma outra ruim. Então confiem no desempenho de vocês, como falantes da língua. Número 13. Nos dias que antecederam o terremoto que abalou boa parte das montanhas da província de Sichuan, dizem eles, lagos secaram de forma inexplicável. A expressão dizem eles nesse contexto. E aí ele dá algumas opções para a gente identificar o que dizem eles significa no texto. Bom, o texto é uma reportagem do jornal O Globo de maio de 2008. Fala de ou uma reportagem ou uma crônica, está mais com cara de crônica. Mas é um texto jornalístico, de alguma forma, que foi apresentado num jornal. Quando o jornal coloca, segundo testemunhas, parece que o jogador, tudo indica que é porque o jornalismo ele tem uma tendência mesmo de se distanciar daquelas informações que tem uma tendência de ser mais categóricas. Porque nem tudo dá para a gente assumir como verdade e o jornal ele sofre como um alvo muito grande para processos judiciais, inclusive. Sim, letra D, introduz uma marca de distanciamento do jornalista, porque ele não pode assumir que aquela informação é verdadeira, só porque os blogueiros falaram para ele. 14. No terceiro parágrafo do texto, há referências a fatos estranhos. O segmento desse parágrafo que mostra a efetividade da crença em presságios é: bom, só existe uma efetividade na crença de um presságio, quer dizer, essa crença ela só é confirmada e tem um endosso quando aquilo que se pensava realmente acontece. Então a resposta é a letra A, que depois acabou sendo dizimada, porque ele já informa que acontecia. Qual é a linha lá? Vamos lá no texto. No terceiro parágrafo, uma infestação de sapos invadiu as ruas de uma cidade que depois acabou sendo dizimada. Então, o presságio. Os sapos trouxeram um presságio que se confirmou porque a cidade realmente foi dizimada. Então, a resposta da 14 é a letra A. Número 15. Que depois acabou sendo dizimada. Dizimar originalmente se relaciona a 10%. Dízima, né? Mas agora perdeu o valor original e significa matar em grande quantidade. A palavra sublinhada abaixo, que também mostra a perda de valor semântico original, bom, essa daí então tinha que ter um pouco mais de conhecimento mesmo da história da palavra e da língua, né? Na letra B, alguma ajuda estrangeira desembarcou de aviões na província atingida. O significado original da palavra desembarcar, que hoje é perfeitamente utilizada para sair de um avião, tá? Correta com o uso, no significado original dela seria tirar de um vagão, tirar de um trem ou tirar de um barco.
né? Desembarcar. Então, essa daí, principalmente nessa construção do texto, da opção que se trata de sair de avião, ela perdeu o seu sentido original. Então, número 15, letra B. Número 16. Há uma crítica implícita no texto. A. Quem lê o texto percebe que, com todos os argumentos, com todas as curiosidades que o autor fala, há uma crítica à censura das informações na China. Se você tem dúvida, é só voltar lá no 5º parágrafo, quando essa crítica é realmente contundente. Número 17. Por que o governo ignorou os sinais? Nessa frase, a grafia de porquê está correta, separado. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. Bom, certas transformações, porque passou a nossa cultura, não teriam ocorrido se não houvesse a intervenção de certos fatores inexplicáveis como os citados do texto. Esse porquê da opção, ele pode ser substituído pelo qual, ou no caso, transformações, um substantivo feminino no plural, certas transformações pelas quais passou a nossa cultura. Então, esse porquê, ele é separado, sem acento. Só sobra a opção A e E. Pelas quais, porque passou a nossa cultura, não teriam ocorrido se não houvesse a intervenção de certos fatores. Bom, se não, separado, quando a conjunção separa do advérbio de negação. Só é possível quando ele pode ser substituído por caso não, quando não e se não, junto. É só quando ele pode ser substituído por do contrário, de outro modo, porém, mas também, mais ainda, mais sim. Então, quer dizer, quando o senão está junto aqui, ele dá uma ideia, inclusive, de acréscimo. E quando ele está separado, quando ele está separado, se não, é uma condicionante, né? Caso não, e a gente percebe, se não houvessem as intervenções, as transformações não teriam ocorrido. Essa é a ideia da frase, se a gente inclusive resumir. Se não, caso não tivessem ocorrido as intervenções, do contrário, não um acréscimo. Não é uma ideia de outro modo, porém, a não ser. A resposta certa é a letra A. Ser, não, separado. 18. Alguns blogueiros foram além com as acusações. Essa frase significa que também é fácil depender do texto. Os blogueiros, existem algumas acusações, inclusive uma delas que vem de uma frase da internet que um blogueiro colocou e logo em seguida ele fala: sim, alguns blogueiros foram além com as acusações. Então, quer dizer, além de algumas que já existiam, outras foram acrescentadas por alguns blogueiros, não por todos. Então, as acusações já formuladas, com crase, acrescentaram-se outras. Letra E, a resposta da 18. Número 19. A frase abaixo que não está na voz passiva é: letra E. As perguntas já tinham voltado a ser inofensivas. Então, as perguntas tinham voltado a ser inofensivas. Ele é o agente da frase. Perguntas. É ela que age sobre o verbo, sobre a locução verbal, tinham voltado. E essa é a voz ativa. Essa opção está na voz ativa. As outras não. A gente sempre entende que tem alguém agindo sobre o verbo para chegar a, por exemplo, amplamente difundida mesmo pelos letrados. Alguém difunde a informação, alguém faz um alerta, alguém dizima, e só nas perguntas é que não tem alguém que age sobre a pergunta para ele ser o sujeito paciente. Bom, pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo e a gente se encontra para terminar a resolução no próximo vídeo.